Olá, essa daqui é a leitura do Esboço de Estudos Bíblicos. São estudos da Bíblia reunidos por períodos e livros da Bíblia Thompson, que tem como tradução a Almeida Edição Contemporânea. Esse trecho aqui da Bíblia diz o seguinte: as 7 promulgações da lei divina. Estas gravuras que estão aqui ilustradas ilustram o método que Deus utilizou para revelar e publicar gradualmente sua lei. Primeiro foi escrito na natureza, logo após na consciência do homem, e em seguida seus princípios fundamentais em tábuas de pedra. No devido tempo, Jesus apareceu como a encarnação perfeita da verdade, ilustrada em sua vida sem pecado. Mais tarde, vieram todas as Escrituras, a edição escrita mais ampla e completa. Era propósito de Deus que sua lei também fosse escrita no coração de seu povo e que seus preceitos pudessem ser lidos na vida de cada um. Então, a primeira promulgação foi escrita na natureza. A segunda promulgação foi escrita na consciência. A terceira promulgação foi escrita em tábuas de pedra. A quarta promulgação foi Cristo, a palavra vivente. A quinta promulgação, todas as Escrituras. A sexta promulgação, escrita no coração. E a sétima promulgação, os cristãos como cartas vivas. Próxima sessão questiona, o que une o Antigo ao Novo Testamento. Fatores nacionais do plano divino, proclamação de Ciro, persa e o regresso dos judeus, conquista de Alexandre, expansão da língua grega, estabelecimento de um governo mundial estável, leis uniformes e boas estradas pelos romanos, dispersão dos judeus que espalharam as verdades acerca da unidade de Deus, a esperança messiânica e as escrituras. O governo: dominação persa de 400 a 333 a.C., supremacia de Alexandre Magno de 330 a 325 a.C., sucessores de Alexandre, supremacias egípcia e síria em 325 a 166 a.C., independência judaica sobre os macabeus 166 a 63 a.C. E a sociedade: movimento geográfico, dispersão dos judeus, partidos religiosos, fariseus, saduceus e essênios, literatura, Septuaginta e Apócrifos, em 270 a 50 a.C., arquitetura, o templo de Herodes começava a ser construído em 19 a.C. Eventos que precederam de imediato a Jesus: anúncio a Zacarias sobre o precursor de Jesus, em Lucas 1, 5 a 17, anunciação a Maria do Messias vindouro, em Lucas 1, 26 a 35, e a pregação de João Batista, em Mateus 3, 1 a 6. A história do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento é, às vezes, considerada trivial, já que durante esse período nenhum profeta falou inspirado por Deus. Esse período é também conhecido como os séculos de silêncio. Sem dúvida, o conhecimento dos eventos importantes, bem como o da literatura da época, é de grande valor porque constitui um pano de fundo para a vinda e a vida de Cristo. Após o cativeiro, a província da Judéia permaneceu 200 anos sob o domínio persa. A conquista por Alexandre Magno em 330 a.C. não somente colocou os judeus sob a dominação helênica, como introduziu a língua grega e ideias novas por todo o mundo antigo. Após a morte de Alexandre, o reino foi dividido e começou a luta entre os Ptolomeus do Egito e os monarcas da Síria, resultando na sujeição da Judéia, primeiramente ao Egito e depois à Síria. O domínio sírio foi um período sombrio da história judaica, na história judaica, especialmente durante o reinado de Antíoco Epifânio. Esse rei sírio, entre os muitos crimes cometidos contra os judeus, tentou estabelecer a idolatria em Jerusalém, profanando o templo. A perversidade de Antíoco provocou a revolta dos macabeus em 166 a.C., quando o sacerdote Matatias e seus filhos derrotaram os sírios em uma série de batalhas que asseguraram a independência da Judéia. Foi esse o fundamento da dinastia Asmoneana, que reinou de 166 a 63 a.C. E aqui traz subtítulo a respeito dos livros apócrifos, uma lista deles, que é primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, acréscimos ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias,
Canção dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés e 1º e 2º Macabeus. Essa daqui foi a leitura da sessão de esboço de estudos bíblicos e estudos da Bíblia reunidos por períodos e livros, na Bíblia de Estudo, Bíblia Thompson, de tradução Almeida, edição contemporânea. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.